Oi, seja bem-vindo ao curso de Auditoria e Prestação de Contas para o concurso de auditor do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Esse concurso, ele na verdade tem uma denominação agente de fiscalização, mas no dia a dia o candidato exercerá atividades de auditoria. Eu fico muito tranquilo em ministrar esse curso, uma vez que trabalho com prestação de contas no dia a dia e tenho um tempo aí na academia fazendo publicações e diversos concursos eu já participei. Então vamos lá? Então nosso objetivo é garantir a aprovação nesse certame. Montamos aqui um material suficiente, adequado. No recorte de questões e de teoria, a gente objetivou muito para evitar um desgaste do candidato com utilização, por exemplo, de muita literatura, uma vez que a gente já percebeu, já mapeamos assim o comportamento da banca. Então a ideia seria justamente criar um formato um pouco mais focado na aprovação. Ser um material então suficiente e adequado e apresentar boas práticas nessa área. Conteúdo programático do curso, ele tem um primeiro tópico que seria noções gerais de auditoria, finalidade, objetivos e responsabilidade. Então a gente vai explorar essa atividade de auditoria aqui cada vez mais importante na área pública, que ela acaba trazendo para o gestor e até para a população um pouco mais de segurança. Então não sei se o candidato se lembra, mas um dos fatores que desencadeou, digamos assim, o movimento de punição de administradores públicos e até mesmo da anterior presidente foi justamente o quê? Relatório de auditoria do Tribunal de Contas da União. Então a auditoria ela tem sido uma atividade muito relevante para gestão pública. E a população, ela percebendo esses resultados, ela acaba legitimando um pouco mais a atividade. Nesse tópico também tem a distinção entre auditoria interna e externa, então nós temos aí um tópico que cai muito nas questões, então o candidato ele tem que saber diferenciar muito bem quando é uma auditoria externa e quando é uma interna, especialmente no que se refere ao controle externo. Então futuramente, quando você tiver aprovado lá no Tribunal de Contas do Estado, você vai perceber muito claramente quais são as funções que alguns auditores serão convidados a exercer. Por exemplo, trabalhos de inspeção, então, que incluem, por exemplo, análise de obras, análise de aplicação de transferências entre estados e municípios. Você como auditor também, ou agente de fiscalização lá no Tribunal de Contas do Estado, vai ter, inclusive, trabalhos relacionados à política de transparência dos órgãos, relacionados aí à LRF, que exploraremos também aqui um pouco um tópico, e também a Lei de Acesso à Informação. É importante também destacar o tópico 2, tipos e procedimentos de auditoria. Então, existem auditorias operacionais focadas numa abordagem um pouco mais relacionada a processos e a resultado. A auditoria financeira, que ela já tem um escopo um pouquinho diferente. Qual seria o escopo da auditoria financeira? Ela entra na aplicação do orçamento, de uma forma mais ampla. A auditoria financeira também contempla trabalhos de avaliação da informação contábil. Será que aquela informação contábil ela está ou não condizente ou fidedigna? Esse é o tipo de resposta que você, como auditor do Tribunal de Contas do Estado, vai ser convidado a entregar. Julgamento de contas públicas pelo controle externo. Então, uma prefeitura, um secretário, ele vem trabalhando o ano todo
vira o ano, mas em 2, 3 meses ele vai precisar elaborar o relatório de gestão. O que é esse relatório de gestão? Ele é uma peça para justamente o quê? Demonstrar como foi o desempenho dele. O julgamento de contas já é um processo em cima desse relatório de gestão que o Tribunal de Contas do Estado vai fazer de forma a sinalizar para a população e para a sociedade se essas contas devem ser aprovadas, ressalvadas ou até mesmo consideradas o quê? Não passíveis de julgamento. Mas normalmente o que acontece? Ou as contas são aprovadas ou são ressalvadas. O parecer prévio e o relatório dos auditores, então a gente vai explorar aqui exemplos no curso de relatórios específicos que são elaborados pelos auditores, né? E aqui nesse tópico também é importante mencionar uma questão importante, né? A função de auditoria num tribunal de contas participada, digamos assim, ela é feita por diversos atores. Então a gente tem, por exemplo, no caso do Tribunal de Contas do Estado, a gente tem o agente de fiscalização, a gente tem também, por exemplo, o auditor substituto, né? O auditor substituto de conselheiro. E a auditoria é justamente o quê? O processo basilar de todo o funcionamento de um Tribunal de Contas. Então essa disciplina ela é muito importante e ela é basilar para todo tipo de trabalho que vai ser exercido. Agora, como o foco é aprovação, entender a auditoria é importante, mas alguns itens precisam ser o quê? Bem dissecados pelo candidato. Então, por exemplo, essa instrução 02/2016, nós teremos uma aula específica para entrar em detalhamento, o que ela significa, em termos de prestação de contas. Uma palavra que está muito em moda no mercado hoje é a chamada accountability. O que é accountability? É uma palavra em inglês que é explorada nas questões também. Ela vai muito além de transparência. Além de divulgar as informações, ou seja, ser transparente, também denota a seguinte ação, que seria prestar conta. Olha, esse recurso que foi aplicado no órgão gerou um bom resultado? Foi bem utilizado? O gasto teve a qualidade desejada? Então, essa instrução ela fala um pouquinho disso, claro que segmentada aqui pelas áreas, de controle interno, atos de pessoal, licitações e contratos e repasses públicos, né? Muito bem, então esse é o conteúdo que será explorado no curso. Vamos passar aqui para o primeiro tópico, né, de auditoria, noções básicas de auditoria. Então vamos lá, o que significa auditoria, né? Então é provável que um leigo, uma pessoa que não tenha tido contato com técnicas de auditoria ou nunca teve a visita do auditor tenha uma visão errada de auditoria vinculada à descoberta de fraude ou uma visão um pouco mais policialesca do que é a atividade. Isso não procede. A atividade de auditoria, ela foca justamente o quê? Aumentar a confiança das informações, aumentar a confiança em cima de uma contabilidade bem feita, aumentar a confiança em cima de contas prestadas pelo gestor público. Então, o foco de auditoria, digamos assim, se a gente fosse buscar o histórico da auditoria, ela é remota, mas assim, o que o candidato precisa ter? É a palavra confiança, ele precisa ancorar o conhecimento dele em confiança. É até interessante trazer, olha, auditoria vem da palavra audição, o auditor ele tenha o objetivo de proporcionar a quebra de assimetria informacional entre o principal e o agente, né,
buscando aí a teoria de agência. Só que a teoria de agência não foi muito explorada no seu edital. Então a gente poderia o quê? Já ganhar tempo. Em vez de voltar em todas essas teorias, né, e esse histórico, a gente já vai direto para o foco da sua banca, que no caso vai ser a VUNESP, tá? Mas assim, o que é importante já ter de saída? A auditoria ela está vinculada à confiabilidade, à asseguração. Então, se a gente for buscar, por exemplo, as normas lá do CFC, do Conselho Federal de Contabilidade, a palavra asseguração ela é muito forte. Então, vamos canalizar um pouquinho nessa definição que ela vai servir para o restante do curso. Ó, trabalho de asseguração significa um trabalho no qual o auditor independente expressa sua conclusão com a finalidade de aumentar o grau de confiança dos usuários previstos. Professor, mas o que é usuário? Usuário de telefone? Não, não é usuário nesse sentido de serviço público. A contabilidade em si, a auditoria, ela tem alguns clientes, vamos dizer assim. O usuário, ele é o cliente de uma auditoria ou de uma contabilidade. Mas quem seriam esses usuários? Ora, um fornecedor, ele pode utilizar a contabilidade para, eventualmente, o quê? Vender a prazo. Ele pode também, por exemplo, um Banco Interamericano de Desenvolvimento, o Banco Mundial, vem passar, por exemplo, recurso aqui para o estado de São Paulo. O que ele pode solicitar? Ele pode solicitar as demonstrações contábeis, financeiras e o parecer do auditor de controle externo. Na estrutura do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, se eu tenho um órgão que não tem contas ressalvadas, em tese eu vou ser mais confiável e o empréstimo ele vai sair o quê? Em dois atributos, ele vai sair um pouco mais rápido e ele vai custar menos para o Estado. Então realmente ter as contas em ordem e ter uma auditoria bem estruturada é fundamental. Então esse concurso ele é bem oportuno justamente no sentido que com toda essa movimentação em sentido de dar mais transparência, após os escândalos também de Lava Jato e outras coisas que aconteceram no mundo, a auditoria ela se reforçou como uma atividade. Então, hoje, o gestor público precisa o quê? De um controle bem adequado. E isso sai por meio das atividades de auditoria interna e auditoria externa, que a auditoria externa ela é entregue mais pelo Tribunal de Contas. Mas a gente vai explorar isso aqui daqui a pouco. Vamos lá então. Um conceito que também é muito importante e que é, digamos assim, basilar no entendimento da atividade do Tribunal de Contas e da auditoria é a chamada auditoria contábil ou auditoria independente. Volta e meia você deve abrir, por exemplo, o jornal, seja Globo, ou Estado de São Paulo, ou Valor Econômico, vocês já devem ter visto aquelas publicações longas de demonstrativos contábeis. Ao final existe um parecer, ó, somos de opinião que as demonstrações contábeis refletem adequadamente o patrimônio. Esse é o nascedor aqui do foco da auditoria. A auditoria independente, ela o quê? Ela faz todo um conjunto de procedimentos no sentido que de dar uma garantia para o investidor, o fornecedor ou banco, de uma forma mais simples, se aquelas informações podem ser utilizadas e se elas são o quê? Confiáveis. Novamente aí a palavra confiança. Para que serve a auditoria? Você, como candidato, já tem que ir para a prova com isso na cabeça. Olha, aumentar a confiança das informações contábeis, financeiras, operacionais que o gestor público demonstra para a população e para a Assembleia. Então, o Tribunal de Contas ele vai atuar com esse foco. Pois bem, vamos agora olhar um pouquinho mais detalhadamente o conteúdo. Ó. E o conceito, né, de auditoria independente. Tem a finalidade de aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis e examinar se as mesmas no seu conjunto representam adequadamente a posição patrimonial e financeira da companhia auditada. Existe uma polêmica muito grande relacionada ao quê? A auditoria. Olha,
O auditor ele pode realizar consultoria, ou a auditoria, a atividade de auditoria inclui também análise de impostos ou consultoria em impostos? Não, são atividades distintas. A auditoria ela está focada o quê? Em avaliar a qualidade daquela informação que é levada a público, se ela é confiável. O auditor ele não está para no Tribunal de Contas, ou seja, numa empresa pública, o auditor interno, ele não está ali para prestar o que? Uma consultoria tributária. Porque senão ele configuraria o que no jargão do dia a dia a gente chama de cogestão. Então isso não é permitido. O conceito de auditoria está vinculado apenas à avaliação da qualidade dos demonstrativos. Outro tópico que é muito explorado e está no conteúdo programático é a auditoria. Qual que é o objetivo da auditoria, né? Que seria o quê? Emitir um parecer ou opinião sobre as demonstrações financeiras para verificar se refletem adequadamente a posição patrimonial e financeira, os resultados das operações, as mutações do patrimônio líquido e os fluxos de caixa da organização examinada. Então vamos dissecar um pouco essa definição, né, de objetivo. Nós já antecipamos aqui no início do curso, né, mas vamos dissecar um pouquinho aqui, ó. Quando se fala, por exemplo, em parecer ou opinião, o que está se trabalhando aqui no objetivo? É que trata-se de uma sinalização independente. O auditor, se ele for tolhido na elaboração do seu trabalho, ou se ele for impactado por algum agente externo, a opinião dele não vai ser adequada. Então a opinião quer dizer o seguinte, olha, o auditor ele forma a convicção dele para sinalizar um resultado. Basicamente, você lá no Tribunal de Contas do Estado trabalhará da seguinte forma, olha, essa conta precisa ser ressalvada ou pode ser aprovada? Se o auditor não tiver a opinião, o seu parecer com independência, ele não vai conseguir atender esse resultado. Demonstrações financeiras, aqui é importante mencionar para o candidato que demonstrações financeiras e contábeis, elas acabam sendo bem próximas, tá? Normalmente isso seria um sinônimo de demonstração contábil. Tem alguns autores que utilizam até informações contábil-financeiras. A banca de vocês normalmente utiliza a expressão auditoria contábil ou demonstrações contábeis como demonstrações financeiras, mas fique só atento a isso aqui. Posição patrimonial, leia-se contabilidade. Financeira. Posição financeira tem mais relação com o orçamento. O que seria esse orçamento? Apesar de ser abordado na disciplina lá de AFO, né, Administração Financeira Orçamentária, é importante mencionar o seguinte, que no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, há diversas avaliações relacionadas à posição orçamentária. Isso até para evitar um pouco a chamada o quê? Manobra de restos a pagar, ou o não reconhecimento de passivos, né? O que seria... ficou bem popular aí na mídia como pedaladas fiscais, né? Então, o orçamento ele precisa também ser bem transparente, e a auditoria ela pode avaliar as peças financeiras. Resultados das operações, se a gente voltar lá na disciplina de contabilidade, está muito vinculada à DRE, ou à demonstração de resultado de exercício. De uma forma mais simples para o candidato, seria o quê? A empresa deu lucro ou deu prejuízo? Então o auditor ele pode chegar lá e verificar o seguinte, olha, essa contabilidade aqui apresentada gerou lucro, mas olha, essa passagem aqui está errada, esse lançamento não foi feito certo, esse impairment, esse teste de recuperabilidade, que é um rebaixamento do valor do ativo, não foi feito,
Então, de lucro, na verdade, o que aconteceu? Houve um prejuízo. Então, nesse caso, o auditor ele precisa também avaliar ó, se o lucro ele é verdadeiro. Então, tem empresas aí que, às vezes, o balanço está lá dando um lucro estrondoso, mas é fraudado. Então, o auditor ele evita um pouco essas informações incorretas, vamos dizer assim. Mutações do patrimônio líquido, que seria assim de uma forma mais simples, quanto que se investiu na empresa mais as variações. O que seria? Quando eu abro uma empresa ou no setor público, por exemplo, ele pode criar uma subsidiária. Na esfera privada eu posso abrir uma empresa, mas o setor público pode criar, por exemplo, uma subsidiária. A Sabesp cria lá uma subsidiária, né? A Sabesp é uma entidade atendida aí pelo TCE. Passa um ano, 2, 3, no primeiro ano ela já pode ter lucro ou prejuízo. Aquele lucro, ele é incorporado ao capital inicial. No segundo ano pode ter dado lucro. Aquele lucro é adicionado a esse investimento e o lucro anterior. No terceiro ano pode-se ter o que? Olha, essa subsidiária aqui deu tanto lucro que o governo vai querer o que? Dividendos, que é uma parte desse recurso. Então a variação do patrimônio líquido seria nesse sentido. O investimento que a empresa recebeu ao longo do tempo, né? Mas também a gente pode calcular o patrimônio líquido como a diferença entre o ativo total e os passivos exigíveis, tá? Isso aqui é só para dar uma pinceladinha na interface que existe entre o conteúdo de auditoria e contabilidade. E fluxo de caixa, que seria uma forma mais simples, entrada e saída de recursos. Tá? Buscando um autor que é muito explorado pelas bancas, que é o Marcelo Cavalcante de Almeida, ele destaca muito aqui qual que seria o objetivo do auditor. Qual que seria? Identificar se as demonstrações contábeis foram elaboradas o quê? De acordo com os princípios contábeis, e se esses princípios foram aplicados com uniformidade. Esse é um critério utilizado para avaliar a qualidade da auditoria. Se a demonstração contábil respeitou ou não os padrões e as diretrizes mundiais que são aceitas para informação contábil. A responsabilidade do auditor é um outro tópico cobrado muito no concurso, né? O auditor ele é responsável por quê? Ou qual é o escopo da responsabilidade do auditor? O auditor ele não é responsável por fazer a demonstração contábil. Então, quem não tem muita afinidade com o tema pode pensar, olha, o auditor ele faz demonstrativo? Não. Ele garante maior confiabilidade ao demonstrativo financeiro. O auditor ele tem responsabilidade pela descoberta de fraude? Também não. Esse tópico é muito cobrado pela banca. No que se refere à fraude, o auditor ele não tem a responsabilidade de descobrir fraude. É óbvio, pela natureza dos procedimentos, ele pode até ser levado a descobrir. Uma vez detectada a fraude, ele vai reportar, pode até ressalvar as contas da entidade, mas assim, ele não tem o compromisso em detectar a fraude, né? Outra coisa também importante é o seguinte: desenhando um bom escopo, o auditor ele não pode o quê? Ser responsabilizado por ocorrência de fraudes e erros. Isso dá muita tranquilidade para o trabalho. Isso ainda numa perspectiva, para você, candidato, uma perspectiva muito voltada ainda para a auditoria independente. No caso da auditoria pública, isso também é, de certa forma, replicado, tá? Com alguma adequação. Então,
Só reforçando aqui então, ó, o auditor não é responsável pela elaboração das demonstrações financeiras. Quem são os responsáveis por elaborar? O contador, juntamente com a administração da entidade. Até quem assina os demonstrativos normalmente é o contador, o diretor financeiro, ou o prefeito, o secretário, né? O próprio governador e o secretário de finanças. A responsabilidade é delimitada pela emissão da sua opinião. Então, ele, na sinalização dele, olha, esse demonstrativo está adequado com o padrão contábil. É só essa responsabilidade dele, no sentido que de não abarcar eventos relacionados a fraudes ou erros, com aquela ressalva. Ele pode eventualmente descobrir e ele vai normalmente o quê? Até reportar se for muito grande a fraude, se for muito relevante e material, ele pode inclusive o quê? Rejeitar as contas daquele agente público. A rejeição de contas é um tópico que vai ser explorado mais para frente. Ainda dentro do conteúdo programático tem a distinção de auditoria interna e externa. Então a gente vai voltar no próximo bloco com esse tópico, ok?